que geralmente é bom. Até porque depois de 3 aulas, de 2 aulas de física, na terceira, o cara quer matar o professor, né? Então, ó, tem uma continha boba no final da aula só. Começo de aula, só teoria. E é uma teoria gostosa. Começamos a falar sobre isso no final da aula passada, mas muito rapidamente. Vou fingir que não falei nada. Descobre-se uma rocha bizarra que quando tu retirava ela da mina, tu soltava ela nas proximidades da onde tu tirou ela com a tua picareta, ela voltava a grudar. Bizarro. Pior, se tu afastasse ela da mina, ela grudava na tua picareta, caso ela fosse de ferro. E ficava grudada lá na picareta. E tu puxava a picareta, desgrudava, aproximava, a rocha vinha e grudava. Algo estranho. Claro que a primeira coisa que começou a acontecer foi espertalhão querer começar a tirar dinheiro de gente que não conhecia a rocha. Quando o cara descobriu, pô, tem uma rocha que faz força invisível aí do além, pô, vou pegar os caras, vou cobrar um dinheirinho, vou dizer que sou paranormal, que eu tenho o poder da mente, essas coisas. Isso sempre aconteceu. Porém, as pessoas curiosas perceberam que pendurando a magnetita, ela girava em torno do seu eixo até ficar alinhada com os polos da Terra. Como é que se sabia, milhares de anos atrás, o eixo de rotação da Terra? Pela visualização dos céus, ao longo das noites, né? Os caras mais ninja em matemática percebiam, só pode estar girando, então vamos ver em cima de que ponto está girando. Então é a estrela polar norte, certo? Para achar o polo sul, né, tem que pegar o Cruzeiro do Sul, aumentar um dos braços dele, né, puxar uma outra estrelinha clássica lá de cima, no cruzamento entre eles é aproximadamente o polo sul de rotação. Mas os sábios então perceberam, caramba, essa rocha é mágica. Ela adivinha onde é que estão os polos do planeta, cara. Isso é bizarro. Quando a galera precisava navegar, era só com sextante e astrolábio, né? Ou seja, nublou, tu ficou perdido, certo? Tá navegando e nublou, antigamente é a mesma coisa que tá na BR de noite e apagar a luz do carro. Não dá para dirigir, não dá. É na sorte, né, para não bater em alguma coisa. Quando os chineses perceberam que tinha a Pedra do Sul, eles chamavam os ímãs de Pedra do Sul porque apontava para o sul, quem está aqui diz que aponta para o norte, né? Os dois estão certos. Ninguém sabia. Só no final da aula eu vou dar a dica. Ninguém sabia por quê. Coisa do demo. Coisa do demo. Ela aponta, a bichinha sabe onde é que está. Eles até tentavam enganar ela, entendeu? Tentavam girar ela e soltava, ela girava para um lado, para o outro, até estabilizar na posição certa. Botava uma madeira na frente dela para ela não ver o polo. Aqui, vou esconder, a bicha via, não tem jeito. No começo, então tu vê, ó. Se eu for fazer o esquema do teu planeta, a gente, devido aos mapamundi da vida, coloca o polo norte sempre em cima, né? E o polo sul embaixo, isso é frescura, né? Pelo amor de Deus. Deus não falou que ali em cima e ali embaixo. Né? Tu sai da Terra, tu não vê a Via Láctea, lá na parte de cima da Via Láctea. Não existe isso, certo? Então o universo é uma explosão de massa para tudo que é lado. A gente, na hora de ver e desenhar um objeto, a gente escolhe, vou desenhar assim. E aí até padroniza, né? Para as crianças um dia não desenhar de um jeito, outro do outro, fica ruim. Então esse é o desenho clássico. Se eu estou dizendo que um ímã na superfície da Terra aponta o polo norte quase para o polo norte, aponta o polo sul quase para o polo sul, a única explicação é porque a Terra é um grande ímã. Então tu vê, o teu planeta é um ímã, e dos grandes. Os opostos, os iguais, aquela brincadeira que nós usávamos para o mais e menos das cargas elétricas continua valendo para os ímãs. Se eu tento aproximar 2 ímãs pelo norte, eles se repelem. Tudo bem? Se eu tento aproximar 2 ímãs pelo sul, eles se repelem. Porém, quando eu pego um ímã e aproximo o norte de um sul, eles se atraem e grudam. Concorda comigo? Os opostos? Obrigado. Peraí. Se esse polo norte está sendo atraído pelo polo norte da Terra, se a Terra de fato é um grande ímã, e se os opostos? É porque ali no polo norte geográfico da Terra existe um polo sul magnético. Tem nada demais isso. Se o polo sul de um ímã é atraído pelo polo sul geográfico da Terra, é porque próximo dele tem um polo norte magnético. Nada demais. Os opostos? Se o polo norte é atraído pelo norte da Terra, é porque lá existe um polo sul magnético. Já é uma pegadinha de vestibular importante. Quase sempre que a questão de vestibular fala de magnetismo, ela dá uma pisadinha no magnetismo terrestre.
Professor, como que a Terra é um grande ímã? Não sei, por enquanto não se sabe. Por enquanto não se sabe. A gente não sabe. Sabemos, agora já sabemos. Eu quero dizer que aqui vamos fazer uma ideia histórica, entendeu? Até para a gente poder entender o que o Weber falava. Se a gente sabe a explicação correta já, o cara vai estudar Weber e acha que ele é um bosta. Bom, Weber é um retardado, mas não, ele era bom. Então assim, ó. Weber não deve ser, não sei se é o mesmo, agora me pegou. Não sei se é o mesmo. E nem é o W da Weber, também é importante vocês saberem, certo? É outro Weber, certo? Ô galerinha, olha só. É o Matheus? O negócio é o seguinte. Uma coisa que chocou os cientistas quando eles descobriram o ímã, e descobriram que ele tinha polos, polo norte e sul, eles, primeira coisa, né? Poxa, se o meu ímã tem um polo norte e um polo sul, eu vou cortar ele ao meio e vou fazer um ímã de polo sul e um ímã de polo norte. E quando eles cortavam o ímã, que desgraça, o polo sul continuava sul e onde ele cortava, brotava o norte. Onde era norte, continuava a norte, onde cortou, brotava o sul. E os caras faziam isso até o ímã ter que ser observado por uma lupa e tu cortar assim com, sabe? Ou seja, mesmo quando já não dava para manipular, sobrava um grão de magnetita. E eles percebiam que tinha polo norte e polo sul. Aí eles desistiram, perceberam que os polos magnéticos são não dá para separar dois polos magnéticos. Uma vez eu ouvi uma notícia, primeiro polo magnético isolado. Pode, porque não faz sentido físico se conseguir isso, entendeu? É possível que um dia eu quebre a cara e se consiga separar, mas não faz sentido físico. É antinatural, certo? Eu desconfiei e logo depois desmentiram na mídia que os caras estavam querendo holofote, aparecer o laboratório deles lá. Então, dá para separar o polo norte e o polo sul? Não. Isso ficou uma incógnita, a galera não entendia por quê. Outra coisa que chamou a atenção da galera, tu pegava a magnetita e botava no forno. Depois de uma certa temperatura ela deixava de ser magnetita. Não que tivesse mudado as moléculas, mas deixava de atrair, deixava de ser amante de alguns metais. Quem descobriu isso foi a Maria Curie, filhas dos pais Curie, que foram os caras que desenvolveram a teoria que nos permitiu desenvolver bomba nuclear, usinas nucleares e tudo mais. Tu vê, né? Não é a troco de nada que ela era Maria Curie, é porque ela era filha dos Curie, que eram foda na ciência. Tu vê o teu pai estudando todo dia, tu vai o quê? Pra jogar bola? Vai, eu quero fazer igual, papai, deixa eu estudar junto. É assim que funciona. E aí tu vê, né? Filhinha e peixinho, peixinho é. A Curie revolucionou algumas partes do magnetismo. Ela descobriu que havia uma certa temperatura acima da qual os efeitos magnéticos desapareciam. Como é que nós vamos denominar essa temperatura para homenagear a mulher? Ponto Curie. Outra coisa legal de falar, né? Nessa época, mulher na ciência era uma raridade. E ela já botou muito homem no seu lugar, mostrando que ter um pênis ou uma vagina não interfere no conhecimento científico. Certo? Ponto Curie. O que é o ponto Curie? Temperatura acima da qual não tem magnetismo. É isso aí, não precisa falar com as minhas falas, pode falar com a tua, esse é o objetivo. No início a galera não entendeu por quê. O pessoal não conseguiu explicar nem a inseparabilidade dos polos magnéticos, nem o ponto Curie. Aí chegou o Weber e falou o seguinte, eu sei por quê. Fala, Weber, o que houve? Não, é que assim, ó, dentro da magnetita existem infinitos ímãs elementares, todos com polo norte e polo sul. Eles todos juntos dão a sensação de o ímã ser grandão. Quando eu corto esse ímã no meio, os ímãs elementares dão as caras e mostram, na verdade, que eles nunca foram separados. Porque cada átomo de magnetita tem um ímã elementar dentro de si. Mas de onde é que vem esse ímã elementar, velho? Não sei, não quero saber. Eu sei agora explicar por que existe o ponto Curie e por que existe a inseparabilidade dos polos magnéticos. Como assim, ô Weber? O que tem a ver a tua ideia idiota com o ponto Curie? Weber respondia, que temperatura mede? Das moléculas. Se a molécula é elementar, se o ímã elementar está na molécula, se a molécula ficou doidona e começou a vibrar para tudo que é lado, o ímã que estava antes organizadinho se desorganiza, cada ímã elementar aponta para um lado e o efeito global é nulo. Então, ó, o Weber ficou por cima da carne seca. Ele não explicou detalhadamente o que estava acontecendo, mas ele mostrou uma maneira de raciocinar que explicava fenômenos que antes eram inexplicáveis. Aí o Weber entrou na história.
Ô Weber, então me explica uma coisa. Tem materiais que são fortemente atraídos pelos ímãs, lembra, Weber? Sim. Qual é o maior exemplo de material ferromagnético? Ferro, parabéns. Tu podes esquecer todos os outros do mundo, mas ferro, tu tem que lembrar que é ferromagnético, tudo bem? O que é ser ferromagnético? É ser fortemente atraído por ímãs. Polo Norte ou Polo Sul que atrai? Os dois. Como é que pode, cara, o ferro ser atraído tanto pelo Polo Norte quanto pelo Polo Sul? Sendo que um pedaço de ferro, de acordo com Weber, é constituído de muitos ímãs elementares. E aí, tá ali um pedaço de ferro. Como é que quando eu boto um ímã ali, atrai sempre, seja Polo Norte ou Polo Sul? Que bosta é essa? Weber diz o seguinte, ó, se tu bota um ímã assim, os ímãs elementares todos giram e deixam o norte para lá, entendeu? E os opostos, aí vai ter uma puta de uma atração. Beleza? Porém, se tu coloca o norte aqui, os ímãs elementares giram. Como, Weber? Não sei. Mas gira, tá ali, atrai. Que loucura, né, cara? Atrai pelo Polo Norte e atraído pelo Polo Sul. Os ímãs elementares do ferro, eles sempre se alinham opostamente ao ímã externo e sempre dá atração. O que é uma substância paramagnética? Ah, tá, só dois outros exemplos além do ferro, níquel e cobalto. Eu só sei porque eu li a apostila hoje de manhã. Estás me dizendo que tu não decorou os materiais ferromagnéticos, professor? Isso. Que é um serviço para doido, eu jamais farei. Até porque eu sei que a grande imensa maioria das substâncias são paramagnéticas. Então se alguém me perguntar e eu não souber, eu vou chutar que é paramagnética. E tenho 90% de chance de acertar. Então se tu quiser me pegar, tu me pergunta uma substância que seja ferro ou diamagnética, eu não conheço a substância. Aí eu vou chutar que é paramagnética, né? E posso errar. Vale a pena decorar? É possível que um de vocês deixe de entrar em medicina por não saber citar na questão discursiva um segundo exemplo de substância ferromagnética e o teu concorrente citou e ganhou um décimo a mais e foi, e tu não foi. Mas eu acho uma perda de tempo tu querer decorar isso. Me dá uma substância. Não podia ter errado. Outras duas. Ninja. Substâncias paramagnéticas. Fracamente atraídas. Em vez de fortemente atraídas, fracamente atraídas. E eu lembro de duas. Por que eu lembro de duas? Porque eu decorei que as janelas têm essas duas substâncias. Alumínio, vidro. Alumínio e vidro. Foi assim que eu decorei duas substâncias paramagnéticas, sem precisar ter lido na apostila hoje de manhã. Embora eu tenha lido de novo. E o que mais seria legal atrair com o ímã? Imagina, tu pega um ímã poderoso e atrai. Que material tu escolheria para atrair? Eu, ouro. Eu ia atrair ouro. Ela já está interessada em outra coisa, entendi. Eu, numa idade, eu ia querer atrair pele também. Escolher a pele, óbvio, mas eu ia atrair pele. Na tua idade, eu atraía só pele. Mas é ouro. Hoje eu quero ouro, quero dinheiro. Que outra coisa também é valiosa? Prata. Ouro e prata são duas substâncias diamagnéticas. Então não usa ímã, tá, cara? Se tu usar ímã, em vez de ela atrair, vai repelir. Beleza? Tá dizendo que tem muito ímã em casa, ganha pouco dinheiro, professor? Nada a ver, cara. Isso aí é religião, é outra história, tá? Porque tu sabe da água imantada, lembra? Oh, isso vendia que nem água. É a garrafa que imantava água. É uma garrafa que tem um ímã embaixo. Aí tu bota água, aí a água imantada cura tudo. Cura tudo. Certo? Não é água benta. A água benta tem que levar pro padre benzer. Certo? A água imantada, eu lembro do meu tio, ele vinha lá de Porto Alegre com uma garrafa toda bonitosa, sei lá, apagou o olho da cara, né? Oh, não, é porque né, o vendedor ele fala que o produto dele é milagroso. Água imantada não serve pra merda nenhuma. Não gasta um centavo de água dentro daquela garrafa idiota que ela não serve pra bosta nenhuma. É pra ganhar dinheiro. Tu bota um ímã debaixo de uma garrafa bonita e faz um livro dizendo que aquilo ali melhora a saúde. Até o pinto do cara cresce. Aí tu vai lá e falou, galera, é a garrafa do pinto grande. Aí o cara, olha, eu quero. E compra. Custa quanto? Ih, custa caro. Custa muito caro. Muitas pessoas enriqueceram no mundo assim, tá, gente? Vendendo produtos idiotas sem nexo. Por exemplo, o último produto desse que foi lançado, tu deve conhecer. A pulseirinha. Meu Deus! Certo? Aquela pulseira de equilíbrio é um exemplo da garrafa de água mineralizada, do colchão que emite infravermelho e cura até câncer, certo? Qualquer polishop, sabe? Compre e a sua vida vai mudar. Não acredito.
Beleza? Isso é um ensinamento, é muito para tudo. No começo, tudo. Valeu! Não acontece nada. As moléculas da água estão ali alinhadas com o campo magnético. Tu bota no copo, desalinhou. Tu toma água normal. Só serviu para ficar mais pobre. Beleza? Tanto que não vende mais. Depois de tanto processo, chega uma hora que não vale mais a pena tu pagar advogado para manter o teu negócio. Tu cancela o teu negócio. Certo? Mas está cheio de coisa aí que dá dinheiro e que é charlatanismo. A gente conhece, só vê nos jornais. Né? Eu gosto de citar que o nosso querido Edir Macedo, ali no Uruguai, é considerado charlatão. Se ele botar o pé no Uruguai, ele é preso. Porque o que ele faz com a Universal no Uruguai é chamado charlatanismo, não é chamado religião. Então tem país sério que ele não pisa, embora ele seja rei em 190 países. A Universal do Reino de Deus está em mais de 190 países com catedrais próprias. Construtora própria. Eles não contratam uma construtora para fazer catedral, porque eles têm uma. Tá entendendo? É uma das empresas mais poderosas do mundo atualmente, a Universal do Reino de Deus. Em alguns países, o Edir Macedo é considerado criminoso, charlatão, porque ele usa da boa fé das pessoas para cobrar dinheiro delas para ir para o céu, por exemplo. É ridículo, que bom. A garota, né? Mas vai que ele é o cara. Aí eu vou pro inferno. Né? Não vou morar. Vai que ele é o cara. Eu tô fudido, quer saber, né? Vai ter terreno no céu, professor. Eu vou me encomendar. Ô galerinha, me dá 2 exemplos de paramagnética. Alumínio e vidro. O que é paramagnética? Fracamente atraída. 2 exemplos de diamagnética. Ouro e prata. Água também. E o que é diamagnetismo? É ser fracamente repelido. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Galerinha. Ô Weber, me explica, cara, como é que as substâncias são ferro, para ou diamagnética? É simples. A paramagnética tem menos ímãs elementares que a ferromagnética. Criativo. E a diamagnética? Quero ver. E a diamagnética? A diamagnética é que nem a paramagnética, só que em vez de os ímãs se alinharem opostamente ao ímã externo, se alinha na mesma direção. Ou seja, o Weber explicou, mas matou a cobra e não mostrou o pau, entendeu? Tudo bem, Weber, mas e de onde é que vem essa porra de cima? Não sei, é o ímã elementar, Deus fez. Tá lá. Muito tempo se passou, até que um sujeito chamado Oersted foi dar uma aula que nem a aula da aula passada. Circuitos elétricos, não foi? Série, paralelo, era essa aula que ele estava dando na faculdade. Só que era faculdade, ele levou as lâmpadazinhas, levou multímetros, amperímetros, baterias e começou a acende, apaga, Só que ele estava com uma bússola no bolso e a bússola estava incomodando ele. Ele pegou a bússola e colocou em cima da mesa, ao lado dos circuitos elétricos. Olha aqui a associação em série. Olha como aumenta a resistência. A lâmpada brilhou menos, legal. Olha em paralelo. A lâmpada brilhou mais, passou mais corrente, a resistência diminuiu, que legal. E a bússola incomodando. Quando ele bota a bússola do lado do circuito elétrico, ele toma um susto. A bússola aponta para onde? Pro norte. O chinês vai dizer que é pro sul, mas tá todo mundo certo. Norte. Norte, beleza. Ele ligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o outro lado. Ele, que merda é essa? Ele desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Ele ligava o circuito elétrico, a bússola. Uma pessoa normal, se benze, toca a vida para frente. Mas não era uma pessoa normal, era um cientista querendo explicações. Ele ficou encasquetado. Deu a aula dele e foi para casa com uma interrogação. Por que a maldita bússola se distorceu, mexeu-se à medida que a corrente elétrica do circuito circulava por ele? É porque corrente elétrica gera campo magnético e atrapalha o campo magnético da Terra que já está presente. Essa experiência de Oersted, ela só serviu para iluminar o mundo com uma coisa que ninguém sabia até então. Todo o campo magnético que existe nesta vida é gerado por corrente elétrica. Se a Terra é um grande ímã, é porque no interior da Terra tem que existir correntes elétricas. O que, professor? É uma civilização alienígena que vive lá embaixo? Poderia ser. Algumas religiões até aceitam isso. Mas na verdade é o magma, né? Alta temperatura, a Terra gira, não gira? Isso gera movimento dessas partículas eletrizadas e é isso que gera o campo magnético da Terra. Corrente elétrica. Pode? Então como é que
o ímã elementar é gerado? Já que toda a corrente, todo o ímã é gerado por corrente elétrica. Pedaço do magma. Um pedaço de ferro. Um pedaço de ferro ele é magnético, concorda comigo? Porque ele interage com o ímã. Interage com o ímã. Como é que esse ímãzinho existe? De onde é que ele vem, já que ele é... Magma. Um pedaço de ferro aqui. Tem um pedaço de ferro na minha mão. Ferro, comprei ali na 1001. É que eu tenho ímã. Aí eu grudou. Eu, porra, que merda, eu fico segurando e eu não vejo nada. Até me coloco entre eles e eu atraio ainda. Porra, que incrível. Tem ímã dentro do ferro, não tem? Da onde vem esse ímã do ferro? Eu não peguei lá de baixo, não é magma, não está derretendo na minha mão. Eu acabei de mostrar que todo o ímã do mundo é gerado a partir de corrente elétrica. A pergunta é: que corrente elétrica é essa dentro do átomo? Dentro do átomo de ferro? É íon. O elétron. O átomo é feito de quê, gente? Elétron orbitando o núcleo, não é? Cada maldito elétron que orbita para um lado gera um campo magnético. Se não tiver um outro elétron emparelhado naquele orbital girando para o outro lado, para eliminar o campo magnético, vai ser uma substância ferromagnética. Ou seja, é fazendo a distribuição eletrônica de Linus Pauling, lembra? 1s2, 2s2. Quando lá no final a gente pega o orbital de valência e coloca primeiro as setinhas para cima, lembra? E depois setinhas para baixo. Lembra ou não lembra? Orbital P. Lembra o orbital P? Sim. Aí tu bota lá, primeiro isso aqui, aí depois tu, não é? Se emparelhar, o que significa? Que tem elétron girando para um lado e elétron girando. Quando eu giro para um lado, eu gero um campo magnético. Se eu giro para o outro lado, eu gero um campo magnético oposto. Ou seja, é o próprio movimento dos elétrons no núcleo, em volta do núcleo atômico, que gera o comportamento magnético das substâncias. E isso Weber não percebeu. Isso foi posterior que nós conseguimos descobrir. O que importa é que todo maldito campo elétrico que existe nessa vida é devido à corrente elétrica. Resumindo, eu tenho uma carga elétrica parada aqui na minha mão. Em volta dela já tem um tipo de campo que a gente estuda há tempo. Se é carga elétrica, campo elétrico. Como é que é para carga positiva? Como é que é as linhas de campo? Convergentes ou divergentes? Faz com a mãozinha, deixa eu ver. Ali, ó. Isso, o amigo já fez assim, ó. Ele lembra que é divergente para carga positiva. Vocês têm bússolas aí, eu vejo, cada uma tem uma bússola. Me empresta a tua bússola. Obrigado, querida. A tua bússola está aí, fica olhando para ela. A minha bússola está aqui. As nossas bússolas estão sendo interferidas por essa carga elétrica? Não. Não, porque carga elétrica parada não gera campo magnético, só campo elétrico. Carga elétrica sempre gera campo elétrico, né, galera? Tudo bem? Quando eu começar a me movimentar com essa carga elétrica, ela vai gerar campo magnético. A moça tá com a bússola. Deixa eu ver a tua bússola. Tá ali a bússola, vi. Agora é o seguinte, ó. É que ela não entrou no espelho. Eu ia pegar alguma coisa e fingir que era a bússola, né? Mas eu tô vendo. Tá ali a bússola, verde. A bússola dela é verde, eu vi. Aí eu pergunto, ó. Eu tô com a carga elétrica parada. A bússola dela sente? Não. Porém, na hora que eu entro em movimento, a bússola dela sente a presença da minha carga elétrica. Porque carga elétrica em movimento gera campo. Quem foi que descobriu isso por acaso? Ørsted. Olha que bizarro que eu vou mostrar para vocês. Eu nem sei se eu deveria fazer isso. Mas como eu já vi vestibular cutucando, duas bússolas, eu tô com uma, tu tá com outra. Estou com uma bússola do lado da minha carga elétrica. Ela tem outra. Tudo bem? A minha bússola não mexe. Mas a bússola dela mexe. Porque para mim ela está em repouso. Vocês conseguem perceber que isso obriga que campo magnético seja algo fictício só para explicar algo que ainda não está bem resolvido? Porque na hora que eu estou cruzando a minha bússola com a dela, as duas bússolas estão no mesmo lugar. Não é? Uma mede campo magnético, a outra não. É quase como se campo magnético fosse algo fictício para explicar o que não está bem resolvido na física ainda. Que viagem, né? Campo magnético, ele é absoluto ou ele é relativo? Ele é relativo, porque para gerar campo magnético, eu tenho que ter uma carga elétrica em... Como o movimento é relativo, campo magnético também. Bizarro isso, hein? Isso é bizarro. O senhor está querendo me dizer que tem cientista aí que diz que campo magnético não existe?
Isso mesmo. Como é que ele faz as contas? Por outras técnicas. O que é mais legal é que ambos chegam no mesmo resultado. Os que acreditam em campo magnético e os que não acreditam. Tem que chegar... Bizarro, hein? Otávio descobriu. Aí já é outra história, já não é científico. Já não é científico, é mais... Sim. Ó, quando o Einstein descobriu esse fenômeno de que corrente elétrica gera campo magnético, a galera queria saber calcular e explicar o fenômeno. Ninguém explicava. Foi um guri que trabalhava num laboratório de um cientista famoso. O cientista chegou pra ele: ô Faraday, tu é foda, eu sei. Tu nunca teve a oportunidade de descobrir nada na tua vida direito. Então tenta descobrir isso que o Einstein explicou. O Einstein mostrou, né, que quando botava um fio com corrente elétrica, uma bússola que apontava para o norte deixava de apontar para o norte. Ou seja, a galera percebeu que corrente elétrica gera. O Faraday foi incumbido de: ô Faraday, descobre a fórmula para calcular isso. Ninguém descobriu. E o Faraday foi lá e matou a charada. Primeiro o Faraday começou a pensar qual será o formato do campo magnético em volta de um fio esticado. E tu sabe que o Faraday era religioso. E a religião dele falava em círculos. Tudo é círculo na vida. Faça o bem pro teu próximo, porque a vida é um círculo e o bem volta. Não sei. Não sei. Era uma religião, não é uma religião famosa dessa, era uma religião desse tipo, dessas seitinhas menores e tal, e ele era um dos adoradores da religião circular. E aí ele pensou, as coisas invisíveis, já se conhecia campo magnético, campo elétrico, tá galera? Já se conhecia a ideia de campo gravitacional, ainda estava sendo desenvolvida. Ele pensou, esse campo aí, essa coisa invisível, só pode ser círculo. Só pode ser círculo. Tu vê, religião circular. Até hoje a gente representa os campos magnéticos como círculos, porque a gente detectou por experiência que ele acertou. Agora olha só, peraí, não vou botar a setinha ainda. Lá na página 120 da apostila, os desenhos são melhores que os meus. É para estar em perspectiva. Tu tá vendo a bundinha do fio aqui, ó? E lá tu não tá vendo a bundinha do fio. Quer dizer que o fio tá meio inclinado para ti, concorda comigo? Isso chama perspectiva, né? Eu vou fazer então, ó, mais linhas de campo aqui na proximidade do fio, e quanto mais afastado do fio eu estiver, eu vou afastar as linhas de campo, tá vendo? Então cada vez mais distantes as linhas de campo, certo? Por quê? Quando um fio está passando corrente elétrica, em volta dele tem campo. Aonde o campo é mais forte? Nas proximidades ou distante? Quanto mais próximo da origem da coisa, né, mais forte a coisa. É intuitivo isso. Aqui eu nem vou sentir. Chega ali perto, começa a sentir. Como é que eu posso provar isso para vocês? Eu poderia pegar uma folha, passar um fio por ela e jogar limalha de ferro em pó. E depois fazer a corrente elétrica passar por esse fio. A limalha de ferro, o ferro em pó que estaria sobre a folha, desorganizadamente, ia formar pequenos amontoados em círculos, mostrando que o ferro, né, é atraído por campo magnético, né? Então daria para revelar esses círculos de campo magnético, tudo bem? Magnético, que um fio reto gera, por exemplo. Na página 120 da apostila os desenhos estão melhores. Se eu quiser, aí tem um detalhe, eu preciso dar uma setinha para essa linha de campo, preciso dizer para onde é que ela aponta. A regra que os físicos criaram para dizer para onde aponta é pegar no fio com a mão direita. Tu pega o fio e pega o fio com a mão direita. Chama a regra da mão direita. Pega de qualquer jeito, professor, não. Tu pega o dedão e o dedão tem que ser no sentido da corrente, ó. Como a corrente está para a direita, finge que o meu braço é o fio, eu pegaria assim, ó. Tá vendo esses dedos aqui? Eles emergem da parte superior e penetram na parte inferior. Então as linhas de campo teriam as setinhas saindo para fora do quadro aqui, descendo aqui na frente, e lá embaixo estaria penetrando no quadro. Tudo bem para vocês? Se a corrente fosse no sentido oposto, as linhas de campo teriam as setas trocadas. Tudo bem para vocês? Olha o dedão, no sentido oposto, penetra em cima e emerge embaixo. Tranquilo? Se eu fosse fazer um desenho de vista lateral, como assim, professor, vista lateral? Alguém que está olhando bem de lado. As linhas de campo seriam círculos aqui, concorda comigo? Para representar essa situação, se a corrente é para a direita, eu faria bolinhas com a pontinha na parte de cima e bolinhas com um xizinho na parte de baixo. Adivinha por quê? A pontinha e o xizinho. O xizinho é para mostrar que está penetrando no quadro e a pontinha
Os professores falam que é a flecha. A flecha, ela vem com a pontinha e quando passa, né, tem aquela partezinha de trás da flecha, que é a cruzinha que passou. Uma galera mostra pra galera decorar, né? No Turcomenistão, como é que é, professor? Igual. A criançada do Turcomenistão aprende a mesma regra. A mesma regra, beleza? Isso aqui é a representação do que, meus amores? Campo magnético. Sabe como é que calcula o campo magnético, por exemplo, a uma distância R do fio? É só fazer essa continha aqui, ó. Olha que continha bonita. O B é a letra que nós vamos usar a partir de hoje para campo magnético, cuja unidade é o Tesla. Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. O Tesla, cara, ele era gênio. Só que ele era um gênio desorganizado e um gênio que não sabia escrever as equações bonitinho e fazer um trabalho bonito, mas na mente dele a coisa fervilhava. E ele ia na prática e começava a fazer as coisas bem doidão. Então ele criou um monte de coisa legal. A carreira dele não deslanchou porque ele era desorganizado e piradão. Mas ele inventou um monte de coisa massa. Por isso que a galera resolveu homenagear. Tem gente que diz que ele foi injustiçado, mas é que ele era muito doidão, entendeu? Ele não era um cara organizado. E pra gente vencer na vida, a organização também é importante. Né? As torres de Tesla, linha de Tesla. A gente usa isso, é um transformador na verdade. Não. Ó, existe um monte de teorias sobre o Tesla, de fenômenos absolutamente paranormais. Nenhum nunca foi comprovado, pelo contrário, ele era um cara normal, tinha um conhecimento para ele muito bom, mas ele tinha dificuldade de transmitir as ideias deles para os outros, o que bloqueou um pouco a carreira dele. O que é o I, galera? Quanto maior a corrente, maior é o campo magnético que vai aparecer. O que é o R? É a distância até o fio, é o raio dessa voltinha, né? Quanto maior o raio, claro. E esse misério, pessoal, é porque assim, esse fio pode estar mergulhado no ar, que é o normal, mas ele pode estar mergulhado na água ou no concreto. Tu concorda que onde ele estiver mergulhado vai mudar o campo magnético que atravessa a região? Aquele Mi é chamado de permeabilidade magnética. Ou seja, é o número que mede o quanto aquele material deixa o ímã penetrar nele. Um material que tem uma ótima permeabilidade magnética é o ferro. Por isso que os núcleos dos transformadores é feito de ferro. E por isso que o transformador é tão pesado. Certo? Cobre meia boca. O ar é o bicho também, entendeu? O ar é bonzinho. Ele deixa o campo magnético, mas ferro é um pouco melhor. Como é o nome do misério? Permeabilidade magnética. Esse valor é tabelado e vai ser fornecido para vocês, tá? 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Tesla. É assim que se mede campo magnético a partir de hoje, Tesla. Será que botar os valores no lugar das letrinhas e fazer a conta vai ser muito difícil? Não. O que é difícil pra galera é fazer a regra da mão direita. Cuidado, hein? Isso aqui é um fio. Se a corrente é pra lá, eu pego no fio com o dedão pra lá, ó. O campo vai pra lá em cima e vem pra mim embaixo, tudo bem? Se o fio passa a corrente pro outro lado, a minha mão se inverte ao dedão. O campo magnético na parte de cima do fio está apontando para o quadro e na parte de baixo apontando para vocês. Tá beleza? Qual é o formato dessa linha de campo? Circular. No início era um meio, depois se confirmou que era verdade. Nikola Tesla, o nome do cara, se quiser pesquisar alguma coisa na internet depois. O volume 5 não está encerrado, tá? Eu vou dar a bicuda na semana que vem. Depois de fazer um exercício de cada física, pelo menos, eu dou a bicuda e começo o volume 6. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Não usem drogas, usem preservativos. É o ideal. O ideal é trazer as duas na semana que vem. Sim. Valeu. Valeu, galerinha. Se alguém tiver